Olá galera, beleza? Esse é um vídeo que eu vou tentar passar para vocês assim, um pouquinho da minha noção de mundo, do que eu vejo, da minha percepção assim, acerca do todo. Vou falar um pouquinho de tudo aqui, como está o nosso planeta, como eu vejo como ser humano, como eu percebo o ser humano hoje no planeta Terra, se representamos realmente um risco a esse planeta ou que de fato somos nós. Na introdução, eu gostaria de dizer que eu tenho um pensamento positivo em relação à humanidade. Eu acredito que a vida não é um caso perdido. Acredito realmente que de alguma forma ela faz um sentido, ela nos traz sensações, desejos, experiências que são muito positivas durante esse nosso trajeto de vida. Porém, no entanto, sabemos que o ser humano ele enfrenta durante a sua trajetória de vida adversidades das mais diversas e incomuns e também comuns, que diz respeito à vida em sociedade, à vida em um planeta, com a exploração de recursos, com o processo de você lidar com as diferentes espécies, com os diferentes ambientes, com as diferentes pessoas. Nosso planeta é um planeta assim relativamente interessantíssimo. A vida não tem uma explicação. Eu estar falando com você aqui é algo um tanto, poderia para alguns dizermos que é sobrenatural. Porém, não vou me limitar muito a essas questões, porque vai ficar um tanto complicado explicar algumas coisas, já que eu não tenho a experiência suficiente, o conhecimento suficiente para me aprofundar em determinados assuntos. Mas, assim, a partir do momento em que eu analiso a minha vida, a minha visão de mundo, ela é válida sim, porque ela é a visão que eu construí ao longo dos anos. Então vamos lá. Beleza, como eu vejo o planeta Terra? Eu vejo que nós somos uma espécie assim, um tanto diferenciada das outras. Não que somos melhores. Sabemos que existem seres dos mais complexos aos seres mais simples. Temos a nossa fauna, a nossa flora. Temos um universo bastante extenso e que, de uma certa maneira, o ser humano ainda não se encontrou, ou não percebeu, ou ele não foi capaz de lidar com a sua própria existência de maneira a superá-la e a compreendê-la. Ao longo dos anos, o ser humano ele vem tentando encontrar respostas para muitas das suas questões fundamentais, como de onde viemos, para onde vamos e o que somos. Para mim, talvez a mais difícil delas é o que somos, ou seja, porque somos os resultados de uma complexidade tão grande e o porquê de existirmos. Essa é uma questão que fica difícil de responder. No entanto, é válido o questionamento, porque ela nos leva à reflexão acerca de uma gama de experiências e percepções que nos fazem crescer como ser humanos e compreender melhor o nosso lugar no espaço. Assim, o ser humano ele é um ser imperfeito. Ele nasce já em um estado de dificuldade. Ele tem todo o seu processo de desenvolvimento e seu processo adaptativo, que leva um tempo. E o ser humano, durante toda a sua trajetória de vida, ele vai passar por diversos estágios, diversas situações em que ele será provado de uma certa maneira. E o ser humano é isso, velho. Essa questão de eu não saber explicar realmente, não consegui nem
passar o meu conteúdo, nem formular um pensamento mais apurado acerca do próprio assunto que eu estou tentando tratar com vocês. Essa limitação, essa incapacidade de compreender as coisas, de conseguir transmitir as coisas também, de compreender a si mesmo. O ser humano, ele precisa urgentemente de respostas, é um ser da busca, ele está em constante busca por respostas, e essas reflexões é o que tem levado o ser humano a desenvolver e a descobrir as mais diversas coisas dentro do processo evolutivo, tanto biologicamente como no processo tecnológico, desenvolvimento de tecnologias. O ser humano ele chega hoje a um patamar bem interessante no que diz respeito à sua evolução tecnológica e sua evolução de compreensão de mundo e compreensão de si mesmo. É um momento ímpar na história da humanidade em que o ser humano ele precisa tomar algumas decisões diante das concepções e do aprendizado que ele construiu ao longo de todo esse tempo. Hoje deparamos com a exploração desenfreada dos recursos naturais, há uma limitação desses recursos porque temos um planeta com recursos finitos. Sabemos que temos um universo inexplorado de uma certa maneira, com uma quantidade enorme de planetas, galáxias, e segundo alguns acreditam que isso é infinito, acreditando existir possivelmente ante outras realidades. Beleza? Então, assim, o ser humano ele vive uma média de 70, 80 anos de idade, o que é relativamente pouco para a compreensão. É tanto que durante esse período você tem uma construção ideológica, e essa construção e desconstrução ideológica se dá através da experiência e do conhecimento. Ela é bastante relativa, porque ela acaba mudando em tempos e tempos. E quando você lida, ou quando você tem a capacidade de perceber algo novo com subsídio suficiente para lhe convencer da sua autenticidade, você automaticamente acaba mudando a sua ideia. E assim, um grande fator para a humanidade que realmente faz parte da sua construção, da sua cultura, aquilo que ele cultiva, é a religião. E sabemos que a religião ela tem influenciado a humanidade desde os seus primórdios. Assim, segundo os estudos, a religião, muitos acreditam que ela está dentro do próprio ser humano, que ela surge de uma necessidade humana para confrontar a sua percepção de si mesmo e a sua percepção do mundo, e a partir de então ele tem em si uma necessidade de compreender isso, e a religião seria um meio pelo qual ele consegue transcrever essa compreensão de mundo e essa necessidade de uma explicação para a existência. Mas, segundo alguns cientistas, historiadores, eles acreditam que não necessariamente existe um ser por trás de tudo isso, e que somos apenas efeito de um processo evolutivo do conjunto de elementos presentes na natureza que por processos químicos vieram a desenvolver-se pequenos micro-organismos, e com um processo de adaptação, um processo evolutivo, ele veio a desenvolver e a se multiplicar de uma maneira assim extremamente absurda e incrível, chegando a nós que damos o significado a tudo isso. Então,